Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar aí do Muriqui, a nova contratação do Vasco. Não está confirmado ainda, não é oficial, mas pelo jeito que correu as notícias aí, hoje tem tudo para ser anunciado aí como um novo reforço do Vasco para 2017. Vou aproveitar aqui para dar uma dica para a gente perceber como é que uma notícia é verdadeira ou é falsa nessas horas. Se pinta um jornalista falando assim, fulano, Vasco está interessado em Alex Teixeira. Aí o primeiro passo é você avaliar se faz sentido, né? Se um jogador, por exemplo, Alex Teixeira, em nenhum momento eu acreditei que o Vasco realmente cogitava o Alex Teixeira, porque é um jogador muito caro. Foi para a China, tinha espaço na Europa ainda quando foi para a China, para ganhar uma bolada de dinheiro aí. Não faz muito sentido ele de repente largar tudo para vir para o Brasil. Então a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Segunda coisa, se o cara lança a notícia, por exemplo, esse caso aí do Alex Teixeira, o cara viu que ele veio para o Brasil, que encontrou com o Álvaro Miranda lá, porque teve um churrasco do pessoal da base, encontrou com o Álvaro Miranda, então pode ir pro Vasco. Pá, lançou a notícia. Só que depois que ele lançou, você tem que reparar assim, o jornalista lança a notícia, os outros embarcam na dele, porque se depois os outros sites, outros jornais que dão essa notícia só estão republicando a informação desse primeiro ponto, é sinal de normalmente que é furada. Quando a parada é quente mesmo, os outros jornalistas ficam ligados, eles vão atrás, acionam as próprias fontes e aí vão surgindo informações novas, entendeu? Que nem foi o caso do Muriqui. Saiu a informação lá no blog da Yahoo, lá do jornalista, o Muriqui vai fechar com o Vasco. Aí depois já vem a segunda informação, o salário dele vai ser 300 mil, ele só está na dependência de... Entendeu? Então as notícias vão surgindo assim, cada um vai trazendo uma informação nova, é sinal de que a informação é quente. Ainda mais quando isso acontece muito rápido, que nem foi agora, de manhã essa notícia, e aí ao longo do dia já vai, quer dizer, os jornalistas foram ligando para suas fontes, as fontes foram confirmando, já teve opinião até de dirigentes do Vasco aí, falando, depende dele lá. Então nesse caso do Muriqui aqui, por exemplo, eu tenho a convicção de que não é especulação, de que não é cavada de empresário, realmente houve o interesse do Vasco, houve essa aproximação com o Muriqui, existe o acordo entre as duas partes, entendeu? Porque são muitos jornalistas diferentes apurando, jornalistas que eu acompanho há muito tempo, eu confio, firmando aí a notícia de que ele vem, né? Então eu estou confiante de que ele vai vir. Então por que não está afirmado ainda? Por que não foi anunciado? As informações, até porque tudo aconteceu muito rápido, elas estão muito truncadas ainda, né? Uma fala uma coisa, outra desmente, fala outra coisa. Mas pelo que a gente pôde montar aí nesse quebra-cabeça, o Muriqui, ele teria ou um pré-contrato ou um acordo verbal com o FC Tóquio lá para renovar. E esse seria o entrave aí para fechar a negociação, né? A liberação do FC Tóquio aí, que é uma coisa aí que pode ser bem complexa, né? Principalmente se for um pré-contrato, uma coisa ali jurídica, e o FC Tóquio resolver encrencar, falar que não quer liberar o jogador, pode ser complicado, pode acabar melando essa negociação ainda. Mas, como todo mundo está falando com otimismo aí, os sites já estão anunciando ele como novo contratado, né? Vamos aqui também entrar nessa onda e assumir que o Muriqui é um novo contratado do Vasco. Muriqui, que é um velho conhecido dos vascaínos aí, né? Ou melhor dizendo, na verdade ele é um conhecido dos velhos vascaínos, porque ele despontou para o futebol no Vasco da Gama em 2004. Ele veio com 17 anos emprestado do Madureira. E ele surgiu assim... Vou fazer aqui umas analogias com jogadores de hoje, para você aí que é mais novo entender. Ele surgiu mais ou menos como o Douglas Luiz surgiu esse ano assim, sabe? Na primeira oportunidade que teve, já apresentou um futebol, já encantou todo mundo. Com isso, foi tendo outras oportunidades, foi jogando bem ainda. Eu acho que o pessoal mais velho aí tá empolgado com a volta do Muriqui porque se lembra da impressão que ele causou na época, de que ia ser um jogador assim... com potencial para ser ídolo do Vasco, né? O Vasco já vinha aí de uma época de vacas magras, para quem acha que foi o Dinamite que destruiu o time. Pega aí o time de 2004 para ver a tristeza que era aquele time. E aí, quando surgiu um jogador novo, com potencial, com talento, todo mundo ficou empolgado. Só que depois desse arrombo inicial dele aí, ele começou a ter muitas contusões,
então se machucou, ficava 2 meses parado, aí tentava voltar, se machucava de novo. O departamento médico não conseguia identificar o porquê de tantas contusões. Tem gente que fala que era problema dentário, que era problema de formação, mas ele não conseguia identificar. E no final, o que ficou meio estabelecido, assim, que a comissão técnica do Vasco, ali, a direção do Vasco começou a acreditar como teoria mais provável para a série de contusões do Muriqui, foi a vida desregrada que ele estava levando. Seguindo a comparação aqui, rolou um deslumbramento da parte dele, meio que nem rolou com o Thales aí, né? Começou aparecendo muito bem, aí começou a sair pra night aí direto, tinha informações de que ele enchia a cara toda semana, e esse tipo de coisa, você ficar bebendo álcool, você ficar, né, saindo e não descansando, são coisas que atrapalham a recuperação. A direção do Vasco meio que comprou essa tese aí de que era esse comportamento dele que estava causando essa série de contusões, estava acabando o empréstimo dele com o Madureira, preferiram devolver o jogador para o Madureira. Toda essa boa vontade que a gente vê com o Thales hoje, né, que apareceu lá em 2013 bem, mas aí começou a ir para balada, engordou, começou, né, a se mostrar meio deslumbrado, meio relaxado, e ficou 2014, ficou 2015, 2016, parecendo que estava no rumo certo, mas aí tem umas recaídas. Toda essa paciência que a gente está tendo com o Thales hoje, não teve naquela época com o Muriqui. Ele apareceu em 2004, ainda ficou em 2005, mas não se resolveram dispensar. E a impressão que ficou para a torcida vascaína é a minha impressão que fica hoje com o William, né? Um jogador que apareceu de repente, parecia bom, parecia promissor, mas que não teve o tempo de se adaptar, né? A direção teve pouca paciência e que nem acabou dispensando o William agora, acabou dispensando o Muriqui lá em 2004. Então ele voltou para o Madureira, ficou jogando estadual para o Madureira e ficou sendo emprestado para alguns times aí, foi para o Paysandu, foi para o Vitória, se eu não me engano, foi para o Avaí. No Avaí especialmente, eu sei que ele foi uma primeira vez e fez um bom futebol, o pessoal gostou da atuação dele lá, causou uma boa impressão lá, mas acabou saindo. Por quê? Porque ele estava na mão de empresário que fica emprestando para time pequeno não tem dinheiro para comprar o passe, ficou rodando. Ele, depois que saiu do Vasco, ficou rodando por esses times. Então teve essa boa passagem pro Avaí, rodou por mais uns 2, 3 times aí pelo Brasil, voltou pro Avaí em 2009. Teve uma outra boa passada lá por Florianópolis, a torcida do Avaí gosta muito do Muriqui, chamou a atenção do Atlético Mineiro, ele foi pro Atlético Mineiro em 2010, também teve uma passagem relâmpago lá, ficou pouco tempo, porque ele era emprestado, né? Então ele jogou, foi campeão mineiro em 2010, causou uma boa impressão no Atlético Mineiro, tanto que surgiu esse interesse dele ir para a China, e ele acabou sendo vendido para a China. Ele chegou na China em 2010, ficou 4 anos lá no time chinês do Conca, né, o Evergreen lá, virou ídolo lá também na China, foi campeão chinês 4 vezes, se não me engano, acho que todos os anos que ele estava lá ele foi campeão chinês, foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia, foi eleito o melhor jogador do campeonato chinês 2 vezes, virou ídolo na China. Passou 4 anos lá, aí de repente resolveu ir pro Catar, sabe? Aparentemente uma decisão dele, os chineses decidiram liberar porque eles estavam reformulando o time todo também. Foi pro Catar, ficou 1 ano lá, foi bem também, foi campeão no Catar, virou ídolo no Catar, mas apesar disso, depois de 1 ano no Catar, resolveu ir pro Japão, pro FC Tóquio, foi por empréstimo. Fez uma boa atuação lá, tanto que o FC Tóquio queria comprar o passe dele, e a gente chega no momento aqui, né? Ele com esse pré-contato com o FC Tóquio, mas aí resolvendo vir para o Vasco. Minhas impressões sobre o Muriqui. Acho que é uma boa aposta. Ele vem para uma posição aí que a gente está carente, que é um jogador, um atacante de lado, né? Que gosta de cair para os lados, que tem velocidade. Eu acho que é uma boa aposta. Por que eu considero uma aposta? Por alguns motivos. Primeiro, a parte dele ser um jogador meio assim, descompromissado, de gostar da noite, isso eu acho que já passou, pelo que eu vejo das entrevistas dele. A gente nunca mais ouviu falar desse comportamento dele. Mas o que ficou da carreira dele, que acompanhou aí, é uma série de contusões. Ele é um jogador que se machuca fácil. Ele está vindo de uma contusão. Ele não está vindo machucado, ele não está mais machucado, mas ele está vindo de recuperação de uma contusão. Terminou a temporada lá no Japão machucado, não jogou os últimos 2 meses do campeonato lá por conta de uma contusão no joelho.
teoricamente já está recuperado, mas é um jogador que se machuca com facilidade. Outra questão, ele saiu daqui muito bem, né? Causando uma boa impressão no Atlético Mineiro, mas já está há muito tempo. Ele saiu daqui em 2010. A gente vai começar em 2007, já são 6 anos que ele passou em campeonatos fracos. O campeonato chinês, apesar de estar investindo muito dinheiro, de estar levando muitos jogadores talentosos, então é um campeonato fraco tecnicamente. Você pode ver pelos melhores momentos que estão circulando aí na internet do Muriqui, dos lances dele na China, que são jogos assim bem fracos tecnicamente, né? Onde ele consegue se destacar com facilidade. Depois foi pro Catar, que não se destaca pelo futebol também bem jogado, o Japão também não, então fica nessa dúvida, né? Ele é um jogador que também usa muita velocidade. As características dele é que ele é um jogador, quando ele apareceu no Vasco, né? E passou aqui pelo Brasil, muita velocidade para cair pelas pontas, para puxar os contra-ataques, um poder de drible ali, né? E também uma conclusão boa, que muitas vezes esses jogadores velozes não têm tanta. Mas a velocidade é uma das características dele, e isso a gente sabe que com a idade os jogadores vão perdendo, e a gente não sabe exatamente em que estágio que ele vai estar, né? Já que ele ficou tanto tempo fora. Outra questão que foi levantada também foi a questão do custo dele, né? Inicialmente você falou que o salário dele custaria 300 mil reais por mês, depois se falou em 140 mil, aí depois falaram que é 140 mil de salário, mas ainda tem o direito de imagem, que aí chegaria a 300 mil, enfim, não dá pra saber. Eu acho que é normal, que nem eu já falei aqui em outros vídeos, o problema do Vasco tá longe de ser só dinheiro, o Vasco tem um problema de imagem, os jogadores não querem vir, então não adianta, a galera fica assim, pô, pra pagar 300 mil pelo Muriqui era melhor pagar 300 mil pelo Data, ou melhor pagar... Só que, gente, isso não é, a gente não tá aqui no Futebol Manager, que você pega o dinheiro, escolhe o jogador e pum, é comprar. O jogador tem que querer vir também, né? E muitas vezes o jogador perde outras coisas. O próprio Muriqui saiu a notícia no final do ano de que alguns clubes que vão disputar a Libertadores estavam interessados no futebol dele. Então, pô, se tem um clube que vai jogar uma Libertadores, que está interessado no futebol dele, por que ele vai escolher o Vasco? Dinheiro, né? Por questões financeiras, não tem muito como fugir disso. Então, a gente não sabe exatamente qual é o salário dele, mas eu acredito que o salário dele deve estar um pouco acima do mercado mesmo, que foi o motivo, foi a motivação para ele acabar fechando com a gente. Acho que acontece isso, até a gente recuperar esse prestígio aí, de ser um time que tem potencial para ser campeão, né? Que tem uma estrutura, que volte a ser atraente para os jogadores vir. O ônus de não ser assim é que a gente, para atrair os jogadores, muitas vezes a gente tem que pesar um pouco mais do salário. Apesar disso, para concluir, a se confirmar aí a contratação, eu acho que é uma boa contratação, é uma boa aposta. Não tem como a gente saber por tudo isso que eu falei que vai dar certo, né? A gente nunca tem, nem quando as coisas estão tudo certo, mas eu estou otimista para a contratação dele. Eu acho que ele vem com uma posição que a gente está carente, não tem jogador por ali, né? O que mais se aproxima ali seria, quem a gente tem ali para jogar de segundo atacante? Um Caio Monteiro, que é da base, que não dá para jogar a responsa de ser o titular, né? No bolso, tem que ter um cara para dividir essa responsa com ele. O Éder Luiz, que foi salvo aí pelo Gongo, né? Porque só ficou porque o Cristóvão conhece ele, gosta dele, vai dar mais uma chance aí e acabou, né? Não tem mais ninguém para jogar para aquela posição. Então ele vem para uma posição carente, que a gente precisava mesmo de um jogador por ali. Tem a qualidade, tem a velocidade, teve pelo menos, né? Se ainda tem, é uma aposta que é válida e é um jogador que eu acho que vem para compor o elenco aí, vem para somar, como a gente diz no meio do futebol aí, tá deixando o time do Vasco um pouco melhor do que estava ano passado. Não é aquele jogador, aquele presente, né, que a torcida ficou esperando, né, pelo que o Eurico e o Euriquinho prometeram, mas é um jogador que vai ajudar aí. Eu acho que a gente, com o time com o Muriqui, é melhor que sem Muriqui. Beleza? Diz aí vocês o que vocês acharam dessa contratação, se vocês aprovam, se vocês desaprovam, por que vocês aprovam, por que vocês desaprovam, que a gente volta aí quando der com mais novidades, tá certo? A gente vai se falando.